Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Kramer vs Kramer, de 1979, com Dustin Hoffman e Meryl Streep, e a ligação do filme com o regime de guarda das crianças. Meu nome é Tatiana Duarte, você está no Juridicando e fique ligado. Bom, o filme Kramer vs Kramer é um filme muito interessante, ganhou o Oscar de 1979 e é um filme que conta a história do Sr. Kramer e da Sra. Kramer que se divorciaram e tinham um filho chamado Billy de 5 anos e meio. Qual que é a questão? A mãe, a Sra. Kramer, abandonou o lar, ficou 15 meses fora e depois de 15 meses ela retorna e fala: quero a guarda do meu filho. E o Sr. Kramer, que cuidou da criança durante esses 15 meses sozinho, enfrentou várias dificuldades, se vê numa sinuca de pensar: como assim ela quer a guarda do filho? Se eu cuidei dele sozinha durante esses 15 meses, o que eu vou fazer? Então eles vão a julgamento e lutam pela guarda da criança, certo? Qual que é a questão? Se fosse no Brasil, hoje, a situação seria diferente. Por quê? No filme, eles brigam pela guarda unilateral da criança. Ou seja, eles brigam para ver quem vai ter a guarda, a tutela, o direito de morar com a criança na maior parte do tempo. E quem somente vai ter o direito de visitas. No Brasil, desde 2014, a regra é a guarda compartilhada e não a guarda unilateral. Ou seja, o Código Civil prevê que a regra, em caso de divórcio ou em caso de pais que não são casados, enfim, nessas situações, a regra é a guarda compartilhada. Só não vai ser guarda compartilhada quando um dos pais apresentarem inaptidão para cuidar da criança, ou seja, problemas mentais, não tiver um lar adequado, não tiver responsabilidade, coisa do tipo, ou quando um dos pais demonstrar desinteresse em manter a guarda da criança. Isso às vezes acontece. Porém, a regra é que seja compartilhada. Mas Tati, o que é guarda compartilhada? É uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, dia sim com um, dia não com o outro? Não. Isso é guarda alternada e a guarda alternada é extremamente prejudicial e criticada no Brasil. Na guarda compartilhada, a criança tem um endereço fixo, que pode ser no lar paterno ou no lar materno, porém, ambos os genitores, ou seja, ambos os pais, têm o direito de decisão sobre a vida da criança. Por que isso? Porque na guarda unilateral, ela reside com um dos pais e o outro pai tem apenas o direito de supervisão, não tem direito de decisão, certo? O que isso muda? Qual convênio que ele vai ter, qual escola ele vai estudar, que curso complementar ele vai fazer, quando que ele vai viajar, qual tratamento médico ele vai fazer, todas essas decisões são tomadas de forma conjunta. E entendeu o legislador brasileiro que isso era mais importante para a criança, porque afinal de contas, ambos os pais, tanto o pai quanto a mãe, têm que participar da vida da criança, certo? E isso também atende à questão do melhor interesse da criança, que é um princípio constitucional implícito, certo? Não tem nem no Estatuto da Criança e do Adolescente, nem na Constituição Federal, mas quando a gente analisa o contexto da legislação, a gente vê que é um princípio que está lá. E o princípio do melhor interesse da criança não é uma obrigação somente dos pais, não é uma obrigação somente do Estado, é uma obrigação da sociedade, é um princípio social. Dito isso, nós temos que a guarda compartilhada é o melhor interesse da criança e também ela deve compreender diversos requisitos como saúde, educação, higiene, lazer, transporte e moradia. Tudo isso está compreendido na hora de analisar a questão da guarda compartilhada e se o endereço fixo vai ser na residência paterna ou na residência materna. Outro ponto importante também sobre a guarda compartilhada é que, em tese, não deveria haver um calendário de visitação, ou seja, em tese, a criança reside com um dos pais, tem um endereço fixo com um dos pais e o outro tem livre direito de visitas. Pode visitar a hora que quiser, levar no fim de semana a hora que quiser, viajar a hora que quiser. Essa seria a regra.
Mas na prática, essa não é a regra, essa é a exceção. Por quê? Na prática, a maior parte dos casais não tem um bom diálogo, e mesmo que tenha um bom diálogo, na hora que a gente fala sobre fim de semana com um, feriado com outro, existe atrito. Então, o que a gente faz na prática? Na prática, a gente estabelece um calendário de visitas. Então, a cada 15 dias o fim de semana é com o pai, a cada 15 dias o fim de semana é com a mãe. 2 ou 3 vezes por semana o pai pode visitar a criança e aí se estabelece os dias. 1 vez por semana por noite, mas tudo isso é especificado. Outro ponto importante também, metade das férias escolares com o pai, metade das férias escolares com a mãe, anos alternados, Natal com o pai, anos alternados, Ano Novo com a mãe e depois troca. Todas essas questões são levadas em consideração também na guarda compartilhada, não só na guarda unilateral. Em relação à pensão, é importante ressaltar que tanto o pai quanto a mãe têm os mesmos direitos e deveres sobre a criança. Isso inclui também a questão da pensão. Ou seja, a pensão alimentícia deve incluir alimentação, moradia, lazer, transporte, saúde, higiene e educação. Tudo isso deve envolver a pensão alimentícia, é obrigação de ambos os pais, certo? E isso deve ser dividido de acordo com o binômio, necessidade da criança, possibilidade de quem paga. Porém, os gastos da criança devem ser divididos por ambos os pais. Então, se ela tem residência fixa com a mãe, o pai tem que pagar uma pensão proporcional aos gastos dela também, dividir os gastos com a mãe. Se ela tem endereço fixo com o pai, a mãe tem que pagar uma pensão e dividir os custos com o pai. Mas jamais deve ficar, a responsabilidade financeira deve ficar somente sobre um dos genitores. Outro ponto importante também, ainda que seja guarda unilateral ou ainda que seja guarda compartilhada, a criança vai residir na casa do pai ou na casa da mãe, residir na casa do pai ou da casa da mãe. Só que a gente tem que ter em mente que não existe, mas nós temos que ter em mente que não existe o fato de que só por ser mãe ela tem maiores direitos sobre a criança. Isso já foi ultrapassado no direito brasileiro. Quem fica com a criança, quem reside com a criança, seja guarda compartilhada ou guarda unilateral, é quem oferece maior condições de atender ao melhor interesse da criança. No filme, é interessante a gente analisar que a senhora Kramer explica o porquê ela quer ficar com a criança, o senhor Kramer explica o porquê que ele quer ficar com a criança e ninguém ouve a criança. Billy's only 7 years old. He needs me. I'm not saying he doesn't need his father, but I really believe he needs me more. I was his mommy for 5.5 years. And Ted took over that role for 18 months. But I don't know how anybody can possibly believe that I have less of a stake in mothering that little boy than Mr. Kramer does. I'm his mother. I'm his mother. If I understand it correctly, what means the most here is what's best for our son, what's best for Billy. My wife used to always say to me, why can't a woman have the same ambitions as a man? I think you're right, and maybe I learned that much. But by the same token, I'd like to know what law is it that says that a woman is a better parent simply by virtue of her sex? You know, I had a lot of time to think about what does it make somebody a good parent. You know, it has to do with constancy. It has to do with patience. It has to do with listening to him. It has to do with pretending to listen to him when you can't even listen anymore. It has to do with love, like she was saying. And I don't know where it's written. It says that a woman has a corner on that market, that a man has any less of those emotions than a woman does. Billy has a home with me. I've made it the best I could. It's not perfect. I'm not a perfect parent. Sometimes I don't have enough patience, and I forget that he's a little kid. But I'm there. I get up in the morning, and then we eat breakfast, and he talks to me, and then we go to school, and at night we have dinner together,
And we talked then, and I read to him, and we built a life together, and we love each other. O juiz não ouviu a criança, assistente social não ouviu a criança, um psicólogo não ouviu, ninguém ouviu, simplesmente foram decidindo. A gente vê discussões calorosas dos advogados, discussões calorosas da parte, mas ninguém ouviu a criança, certo? Eu sou o pai, eu devo ficar com... eu sou o pai, eu devo residir com a criança porque você foi embora e eu cuidei dele durante 15 meses e ele já está acostumado comigo. Eu sou a mãe, eu cuidei dele durante 5 anos e eu tive que ir embora para me redescobrir, para descobrir o que eu queria ser, para fazer tratamento psicológico, mas eu acho que eu tenho que ficar com ele porque eu sou a mãe. E o juiz decide que deve ficar com a mãe porque ela é a mãe, mas peraí, e a criança nesse meio tempo? Entendeu? Então nós temos que entender que não é porque é mãe que ela vai ficar com a criança. Tem que ser atendido o que é melhor para ela. E nem sempre o melhor é com a mãe. Eu já atendi casos que a mãe não tem uma estrutura psicológica adequada, não oferece um lar adequado, trabalha demais e consequentemente o melhor é ficar com o pai, que oferece maior estrutura emocional, trabalha também o dia inteiro, mas chega em casa mais cedo e tem maiores condições de atender o melhor interesse da criança. Assim como eu também já atendi casos que a mãe indiscutivelmente oferece melhores condições. Então a gente tem que avaliar o caso concreto e o que é melhor, mas nunca, jamais ter em mente que é sempre com a mãe que fica. Não é causa-ganha. A gente vê inclusive no filme, o pai chega e fala: é causa-ganha que vai ficar comigo porque a mãe abandonou o lar. Não existe causa-ganha no direito, principalmente quando se trata de direito de família, e mais ainda quando a gente está falando do direito que envolve a vida de um menor. Por fim, eu queria muito falar sobre um assunto ligado a esse tema que é muito importante: o diálogo. Seja na guarda compartilhada ou na guarda unilateral, é importante ter o diálogo. Inclusive no filme é interessante a gente ver que a mãe vai embora, ela aparece depois de 15 meses, marca uma conversa com o pai, eles começam conversando bem, depois viram um atrito, eles brigam, eles saem, vai embora do restaurante, ela fica lá chorando, depois eles continuam discutindo. Só no fim do filme a gente vê que quando eles caem em si para pensar o que é melhor pro Billy, o que é melhor para aquela criança, que eles começam a conversar educadamente e percebem que na verdade o melhor é que a criança ficasse com o pai. Mas isso só foi possível quando eles pensaram no que era melhor para o pequeno e no diálogo. Então, chamado aqui para os pais que não vivem juntos, para os pais que vivem separados. O mais importante na vida não é mostrar que você tem razão, não é mostrar que você pode mais. O mais importante é pensar no bem do seu filho, certo? Muitas vezes eu vejo no divórcio a mãe querendo afetar o pai e descontando na criança, o pai querendo afetar a mãe descontando na criança, ou um cabo de guerra e ninguém pensa no que é melhor para a criança, assim como a gente vê no filme, certo? Então é importante entender que, por mais que o relacionamento seja relacionamento de um dia, seja um contatinho, seja um passeio do Tinder, seja um namoro de 5 anos, seja um casamento de 10 ou 1 ano, o mais importante é entender que, por mais que vocês não estejam mais juntos, vai ter uma coisa que vai unir vocês para sempre, que é o filho. Então, não importa, então vocês vão ter que escolher. Vocês vão levar pro resto da vida um relacionamento de brigas e discussões que você não consegue nem cantar parabéns para a criança ao mesmo tempo, juntos, na mesma casa, ou ir na comemoração da escola, ou ir na formatura, ou até mesmo ir ao casamento do filho, porque vocês decidiram que vai ser um cabo de guerra para sempre, ou vocês podem guardar o orgulho de quem tem razão e decidir conviver pacificamente em prol daquela vida que está ali, que depende dos dois. Apesar do relacionamento não existir mais, é possível manter o respeito para que a criança seja beneficiada, para que tenha um crescimento saudável. Porque a gente pode pensar que não, mas a criança sente. Então, seja guarda unilateral, ou seja guarda compartilhada, seja morando com o pai, seja morando com a mãe, é importante sempre manter o diálogo. Então, para quem não assistiu o filme ainda, é muito interessante. Tem outros pontos que eu quero trazer aqui
desse filme, porque são muito interessantes. Mas se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Se você tem algum comentário a fazer sobre guarda, ou se você tem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. A gente sempre tem vídeo novo toda quarta-feira. E se você acha esse assunto importante, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Nos vemos na próxima quarta-feira. Um abraço. Tchau, tchau. Mosquito. Enfim. Ai, perdi o fio da meada. Desculpa, Tati. Desculpa, Lívia. Vamos lá. Não, vou segurar a vela assim, ó. Se eu pôr aqui, será que vai me quebrar? Peguei a desgraçada. Olha! É o último artigo que ele A deu. reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiro. Amém. Esqueci. Conte comigo. Eu nunca consegui matar esses mosquitinhos. Bom, voltando.